Boa noite. Nesta sexta-feira, nossa entrevista é com Luiz Sérgio Monte, chefe cartorial da 33ª Zona Eleitoral de Mossoró. Vamos falar sobre eleições 2024. A gente traz ainda as agendas dos candidatos à Prefeitura de Mossoró para o final de semana. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Estamos ao vivo e você, aqui às 7h26 da noite, pode já participar, interagir conosco através do nosso WhatsApp, 98802-8941 e também no Instagram, @Cenário Político TCM. A gente conversa com o Luiz Sérgio sobre a organização da Justiça Eleitoral para mais um pleito municipal, saber o que está acontecendo, se está tudo normal, se está tudo dentro do planejado, o que é possível observar, quais os prazos da Justiça para este pleito. Lembrando que daqui a 30 dias, daqui a exatamente um mês, vai acontecer as eleições municipais em todo o Brasil. E você de casa participa conosco. Bem, nessa quinta-feira, o Grupo TCM exibiu o quarto e último debate do projeto Eleições 2024, com os candidatos ao Executivo Municipal aqui da cidade de Mossoró. No estúdio estiveram presentes os candidatos Laurence Amorim, do PSDB, da coligação Mossoró Mais Forte, Genivan Vale, do PL, da coligação Mossoró de Verdade, Vitor Hugo, do Unidade Popular e Irmã Seição, do PRTB. O atual prefeito e candidato à reeleição Alisson Bezerra, do União Brasil, não compareceu ao debate. O debate foi conduzido pelo jornalista e diretor do canal TCM10 HD, Moisés Albuquerque, e transmitido através das multiplataformas do Grupo TCM, pela televisão, internet, YouTube e rede de rádios. O debate foi dividido em 6 blocos, onde os postulantes à Prefeitura de Mossoró puderam expor suas propostas, debater entre si e responder a perguntas feitas pelo público e pelos jornalistas. Ao fim do debate, os candidatos fizeram um balanço do momento. Mossoró, eu junto com Carmen Júlia, nossa vice-prefeita, que é uma mãe, mulher, servidora pública federal, mãe corajosa, que está nas ruas diariamente conosco. Uma mulher, mostrando a nossa força da mulher também nessa chapa. Quero dizer a vocês da nossa gratidão e pedir a vocês que possam nos dar um voto de confiança. Estive aqui em 2020 e estou aqui novamente. Mulher corajosa que quer ajudar a população de Mossoró a vencer. Uma mulher que colocou o seu nome, a única mulher esse ano que está concorrendo a esse cargo, para ajudar as nossas mulheres e todos os nossos moçoroenses. Eu como mãe, como camelô, como rural, como vendedor ambulante, estou aqui, coloquei meu nome à disposição de toda a população. Dizer que quero ser prefeito para acabar com esse IPTU abusivo, criando alíquotas mais justas para que todos possam pagar o IPTU, fazendo isenções para famílias de baixa renda. Quero também implantar o hospital municipal, implantar o hospital veterinário, acabar com essa perseguição a você, servidor público. Mais uma vez, meu nome é Vitor Hugo, sou estudante, estou candidato a prefeito junto com o Marrocos aqui, pela Unidade Popular. E estamos aqui realmente enfrentando candidaturas milionárias, onde cada um vai poder gastar mais de 4 milhões de reais. E isso é dinheiro que a Unidade Popular não tem nem para dividir para as candidaturas do Brasil todo. Então estamos aqui realmente fazendo esse enfrentamento às candidaturas que têm todas o mesmo interesse, fazer a prefeitura de balcão de negócio, onde o que se negocia são os nossos direitos, né? Tá aí, portanto, o debate ontem aqui da TCM. Você pode rever o debate acessando o YouTube aqui da TCM, digita lá TCM10 HD para você acompanhar este debate, não só o de Mossoró, mas também o debate de Pau dos Ferros, de Açu, de Apudi e, claro, toda a nossa cobertura aqui do canal TCM lá no nosso YouTube. Vamos já iniciar aqui a nossa conversa com o Luiz Sérgio, que é chefe da 33ª Zona Eleitoral aqui de Mossoró. Luiz Sérgio, como é que está a campanha, hein? Faltando um mês para o pleito, está tudo tranquilo, tudo dentro do planejado, dentro deste calendário eleitoral? Boa noite. Boa noite, Vanúvio, boa noite ao público de casa.
De fato, estamos aí seguindo o nosso cronograma operacional das atividades, né? Estamos a 30 dias da eleição, como você bem ressaltou no início, né? Muita coisa ainda vem aí pela frente. E semana que vem nós estaremos promovendo a capacitação dos nossos mesários. Será uma semana intensa, com treinamentos na terça, na quarta e na quinta-feira, auditórios lotados em todas as turmas, né? E após essa semana, na seguinte, teremos a preparação das urnas. As urnas serão oficialmente carregadas com as informações do pleito, né? Enfim, tudo segue dentro do nosso cronograma para que tenhamos a votação no próximo dia 6 de outubro. Dentro desses dias agora, tem um prazo importante que é a possibilidade de substituição de nomes, né, dentro das candidaturas. Qual é a possibilidade disso acontecer? Em que situações é possível trocar os nomes que já foram registrados ou que buscaram registro na Justiça? Olha, os nomes eles podem vir a ser substituídos em havendo algum evento, né? Ou então, se assim for da vontade dos partidos e coligações e das federações. Claro que há um prazo previsto na legislação, salvo engano, são 10 dias antes da eleição, seria o prazo máximo. Contudo, a própria legislação faz uma ressalva no quesito morte. Em havendo morte de um candidato, aí não tem prazo. Se o candidato vier a falecer na véspera da eleição, há tempo de não... onde não há mais tempo até de trocar os seus dados na urna, né? A urna vai para a votação com os dados ainda antigos e de modo que os votos que forem computados para aquele candidato que saiu da disputa pelo falecimento, eles serão direcionados para o novo, né, que assumiu. Então, assim, via de regra, as substituições podem ocorrer durante essa fase do processo, né? Tem um prazo limite para as substituições ordinárias. Mas aquela que decorre de falecimento, ela não tem um prazo, ela pode ocorrer até a véspera da eleição. Então, se houver um falecimento de um candidato, o partido pode trocar esse candidato por outro e a urna permanece com os dados do anterior. E os votos que forem dados para o anterior serão automaticamente computados para o substituto. A gente está vendo também algumas candidaturas que estão indeferidas no momento. A gente tem observado aqui na região que algumas candidaturas, mesmo constando como indeferidas, os candidatos recorreram e segue sob júdice. Como é que isso funciona? Para o Executivo e também para o Legislativo. Substitui também o caso daquele registro que deu indeferido? Isso é previsto na legislação, né? A possibilidade do candidato indeferido recorrer e permanecer em campanha, por sua própria conta e risco. Ele já está ciente que sua candidatura foi indeferida, mas ele quer continuar em campanha porque acredita que o seu recurso será acatado e o tribunal irá rever a decisão da primeira instância. Então, é permitido. Na verdade, quando a gente tem um indeferimento de um candidato, Vanúvio, se abrem duas opções para o partido, coligação ou federação. Eles têm aí o prazo de ou promover a troca de imediato e já oferecer um outro nome em substituição, ou insistir naquele que foi indeferido por sua própria conta e risco e aguardar o resultado do recurso no Tribunal Regional Eleitoral. Acredito que o TRE julga esses recursos ainda antes da eleição. E se for novamente indeferido, ele ainda pode recorrer ao TSE, né? Geralmente o TSE não consegue julgar ainda antes da eleição, e aí ele vai até subjúdice para o dia da votação, porque tem um recurso aguardando julgamento já em fase de Brasília, indo para o TSE. Enfim, são duas as possibilidades. Ou o partido faz a substituição logo aqui na primeira instância, oferece um outro nome, ou ele recorre, se confiando que vai alcançar o resultado exitoso daquele seu candidato, obtendo assim o deferimento de sua candidatura. Tá, e a gente segue com duas possibilidades. O candidato que não consegue se eleger com a candidatura indeferida, aí não acontece nada, né? Mas o candidato que ganha com a candidatura indeferida vai a julgamento e lá na frente, na segunda instância ou na terceira instância, ele tem a situação indeferida. Isso. E aí, o que é que acontece? Os votos são todos anulados e aí tem que se fazer uma nova eleição. Se for um cargo do Poder Executivo, né, se faz uma nova eleição para preencher aquela vaga. Isso já aconteceu aqui na Redondeza, aqui no município aqui vizinho. Já houve essa questão do ganhador da eleição ter o seu registro indeferido, o que provocou aí a anulação e, consequentemente, a convocação de uma nova eleição. Não assumiria o segundo lugar? Não. Essa hipótese do segundo lugar, que já existiu na legislação, ela não existe mais. A legislação foi revogada, acho que em 2015, mais ou menos, de modo que agora, em havendo cassação de prefeito eleito,
necessariamente se terá uma nova eleição, independentemente do resultado de votos alcançados por ele. Isso para o registro de chapa, né? Para esse julgamento de registro. Isso. E se a cassação vier depois das eleições, depois da posse, através de, por exemplo, situações que a gente vê também, compra de voto, uso de poder econômico, acontece também uma nova eleição? Uma nova eleição. Em sendo cassado o prefeito eleito na chapa, nós temos a convocação de uma nova eleição. Em qualquer hipótese hoje em dia, porque antes da legislação antiga, você tinha que ver o percentual de votos que foi atingido. Se aquele vitorioso tivesse maioria absoluta e tivesse aí a sua cassação, a eleição estava anulada. Que foi o que aconteceu aqui em 2012. Tivemos que fazer a eleição de 2014 suplementar, porque a vitoriosa da eleição de 2012, que foi cassada, ela teve mais de 50% dos votos. Em Baraúna, lá houve uma situação inversa. O eleito não obteve a maioria absoluta. Então, ao ser cassado, naquela eleição de 2012, o candidato eleito em Baraúna, a segunda colocada pôde assumir, porque a eleição não foi anulada com a anulação dos votos daquele que foi o primeiro. Porque o primeiro não tinha atingido a maioria absoluta dos votos. Ou seja, mesmo com os votos anulados, a maioria dos votos da eleição permaneceram válidos. E dentre aqueles válidos, a mais votada foi a segunda colocada e chegou a assumir. Mas isso não existe mais na legislação. Houve uma alteração, de modo que não importa mais agora o resultado de votos. Em havendo a cassação do prefeito, automaticamente serão convocadas novas eleições. Vamos falar de desfile. A Prefeitura de Mossoró está realizando os preparativos para o desfile de 7 de setembro, amanhã. Além da programação com escolas e instituições, o trânsito na Avenida Alberto Maranhão vai sofrer alterações. Acompanhe. Este ano, o desfile cívico-militar acontece no sábado. O desfile do feriado celebra os 202 anos do momento em que o então imperador Dom Pedro I declarou a independência do país às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, emancipando o Brasil dos domínios de Portugal. O evento começa amanhã às 7h30 da manhã com a tradicional revista às tropas, né? O Poder Executivo fazendo a revista às tropas que vão estar aqui presentes no desfile. Todas as companhias confirmaram presença, não é? E em seguida, às 7h45, aqui no adro da Igreja São Vicente, onde está sendo montado aqui o palanque oficial do evento, onde estarão as autoridades civis e militares, nós teremos, então, será entoado o hino nacional sob a regência da banda Arthur Paraguai. Às 8 horas em ponto, nós temos o início do desfile cívico. Na sequência, nós teremos o desfile militar, assim como aconteceu também no ano passado. O desfile acontece na Avenida Alberto Maranhão, tendo início ali na Escola de Arte, em frente à Escola de Arte, e sendo concluído aqui na rua Frei Miguelinho. Para a realização do desfile, o trânsito na Avenida Alberto Maranhão passará por intervenções a partir das 10 horas da noite. As intervenções elas acontecem já no dia 6, a partir das 22 horas. Nós vamos começar a fazer o fechamento e o acompanhamento de implantação de alguns equipamentos, como, por exemplo, caixas de som que vai ser espalhado durante todo o percurso, para facilitar a dinâmica também e a participação também da população que vem assistir. Na Alberto Maranhão vai ter um trecho que vai estar interditado, segundo a portaria 49 do dia 5 de 2024, em que ela diz que é proibido estacionamento e circulação da Avenida Alberto Maranhão das 22 horas do dia 6 até as 15 horas do dia 7. Mas é Alberto Maranhão toda? Não. É da Alberto Maranhão a partir da Felipe Camarão. O desfile cívico-militar do dia 7 de setembro, que celebra o aniversário da independência do Brasil, é um dos eventos socioculturais mais recorrentes anualmente em várias cidades do país. E em Mossoró não será diferente. Todos estão muito motivados, tudo está muito organizado, portanto as expectativas são as melhores possíveis. Tá aí, então, os preparativos para a transmissão, na verdade, para o desfile cívico 7 de setembro. Lembrando que a TCM vai fazer a transmissão do desfile a partir, sabe de que horas? A partir das 8 horas da manhã, não é isso? O teleprompter vai mostrar para mim isso, a partir das 8 horas da manhã, nas multiplataformas aqui da TCM.
no nosso portal, tem o link do YouTube, onde você também vai poder acompanhar a transmissão. Então, canal 10, canal 14.1 e no YouTube da TCM você vai assistir de casa, você que não quer pegar esse solzão de Mossoró. Eu prefiro assistir presencialmente, ver lá o movimento, sentir esse calor de Mossoró, mas se você não prefere, fique em casa, liga na TCM que você vai acompanhar todos os detalhes. Transmissão amanhã é com Erisberto Rego e o professor Thales Augusto, não é isso? Então, vai ter ali o momento do desfile e muito conhecimento também nessa transmissão do 7 de setembro. Bem, vamos voltar a nossa conversa aqui com o Luiz Sérgio, que é chefe do cartório eleitoral da 33ª Zona e responsável pela propaganda eleitoral. Luiz, como é que está a propaganda no pleito deste ano aqui em Mossoró? Tem algo a se observar das fiscalizações que vocês realizaram? Olha, a gente coordena, né, a equipe de fiscalização e tem buscado agir, sobretudo nos finais de semana, quando os movimentos são mais intensificados nas ruas. E a gente tem flagrado algumas irregularidades, que são fotografadas, a gente lavra um termo, algumas vezes apreende o material, faz a condução até a sede do TRE, né, lavra-se o termo com a autuação no PJE. E temos as denúncias que chegam também através do Pardal, né, ou seja, a gente pode atuar nessa área tanto de ofício como por provocação de denunciantes. Né? Então, assim, eu diria que está tranquilo até o presente momento. Claro que algumas ocorrências foram registradas, nada tão relevante assim. A gente coíbe práticas ilegais, faz a apreensão de material, presta orientação, faz a notificação do candidato e tudo vai se regularizando. Né? Os maiores entreveros que a gente tem visto na rua é exatamente quanto ao uso de espaços. Há muita rivalidade, vamos chamar assim, entre os adversários no que diz respeito ao uso de determinados espaços nos finais de semana para a movimentação de campanha. Né? Você pega ali um sábado de manhã, todos querem explorar o centro da cidade, as entradas ali do Teatro Municipal, aqueles adesivaços, né? No Arte da Terra, né? No ginásio Pedro Ciarline. Então, assim, o disciplinamento desse assunto, às vezes, é muito complicado. A gente está fazendo toda terça-feira, junto com a Comissão de Segurança de Policiais, que foi instituída por portaria nossa. Os policiais se reúnem semanalmente, recebem as agendas e procuram distribuir de modo equitativo essas movimentações pelos diferentes cantos da cidade. Embora não seja uma tarefa tão fácil. A cidade parece que fica pequena para mais de 200 candidatos, né, solicitarem espaços para fazer sua movimentação de campanha. Né? Claro que os maiores empecilhos são vistos no dia de sábado, que é o mais procurado. Né? Nós temos aí denúncias de choque de carreata de uma com outra, percursos que foram invadidos, e aí a autoridade policial é ativada. Então, os maiores aborrecimentos, vamos chamar assim, vêm desse assunto do uso do espaço. Por mais que a gente tente disciplinar, separar por região, mas ainda assim sempre surge uma passeata, uma movimentação que não estava comunicada, cruzando o caminho de outra, e aí começa todo o problema. Toda movimentação política precisa ser comunicada à Justiça Eleitoral? Olha, se ela vai fazer uso de uma via pública, ruas, avenidas, se ela vai usar o espaço público, ela precisa comunicar com qual finalidade? Com a finalidade de garantir a preferência sobre outro que também queira utilizar naquele mesmo dia e hora, aquele local. Então, não é que se peça uma licença, não é que se peça uma autorização. A propaganda eleitoral, a movimentação político-eleitoral, ela existe independentemente de autorização. Agora, se você quer garantir a preferência pelo uso do espaço, você tem que entregar o comunicado tal como está regulamentado. A gente regulamentou que as entregas devem acontecer sempre nas terças-feiras e abranger uma agenda semanal de quarta até a outra terça. E assim a gente vai se reunindo toda terça-feira com os representantes de candidaturas a fim de fazer a distribuição desses espaços. Luiz, como é que é a disposição do carro de som neste momento? O que eu tenho observado? Aqui em Mossoró, o carro de som está sempre onde o candidato está, né? Em movimento. Porém, eu já vi, lá em Caraúbas, inclusive, que quando tem movimentação de determinado candidato, é o dia todinho o carro de som circulando no meio da rua, fazendo aquele aquecimento, aquele barulho, aquela zoada, para ali o chamamento, a preparação do candidato para aquela carreata, aquela passeata. Como é que o som ele deve trabalhar para os políticos neste ano?
Quando vê esse carro de som que circula sozinho, ele está vedado pela legislação, é proibido. Se em Caraúbas está acontecendo, isso é uma ilegalidade, né? A fiscalização de lá precisa agir a fim de coibir essa prática, tendo em vista que desde a eleição de 2016 só são permitidos carros de som nos movimentos de campanha, nas passeatas, nas carreatas, adesivaços, comícios. Aquele carro de som que circula veiculando propaganda, música, jingles do candidato, sozinho, a gente chamava aqui de baratinha. Aquela baratinha, ela está proibida desde 2016. Né? Aqui em Mossoró, a gente até que não tem recebido muita denúncia sobre eventuais baratinhas em circulação, não. A gente não tem observado, pelo menos não recebemos até aqui. Ou seja, já há uma cultura aqui local de que realmente carro de som somente nos eventos. E aí sim, nos eventos eles estão liberados, né? Vão com força máxima, vamos dizer assim, estão muito bem aparelhados os eventos de carreata, passeatas, caminhadas. Né? As estruturas de campanha sempre levam esses carros de som para sonorizar suas campanhas, o que é aceito e permitido pela lei eleitoral. O material gráfico, todo ele, até onde eu lembro, precisa estar ali com o CNPJ, né? Da campanha. O que é preciso ter, o que é preciso observar, até mesmo a título de observação para o eleitor, para quem está passando e é ali intercalado por um político? O que é preciso observar nesses materiais gráficos, tanto o de menor porte quanto o de maior porte? Olha, eles precisam ter o CNPJ de quem contratou, o CNPJ de quem produziu e a tiragem do material. Isso é obrigatório, está na lei eleitoral. Então, eles têm que ter lá estampado o CNPJ de quem contratou, de quem foi contratado e a respectiva tiragem daquele material. O tamanho também tem que ser observado. Né? Os banners, adesivos não podem ter mais do que meio metro quadrado. A única exceção que se faz é a placa que identifica o comitê central do candidato, que pode vir a ter até 4 metros quadrados. É o único local em que é permitida fixar um material maior, de até 4 metros quadrados, é a sede do comitê central. Não são todos os comitês, é o comitê central do candidato que está com o endereço devidamente registrado no sistema do cartório eleitoral. Então, naquele endereço, ele pode ostentar uma placa de até 4 metros quadrados. Né? E nós temos também, por exemplo, a questão desses fly banners que estão distribuídos nos canteiros da cidade. Muita gente acha que aquilo ali é ilegal, mas não é. A legislação admite seu uso, aquelas bandeiras fixadas em hastes ali ao longo do dia, desde que sejam colocadas após as 6 da manhã e retiradas até as 10 da noite, caracterizando assim a mobilidade da propaganda, como chama a legislação. Então, os fly banners são permitidos, desde que colocados e removidos no horário, de 6 da manhã até 10 da noite, e que não atrapalhem, que não causem riscos ao trânsito de pessoas e de veículos. A gente aqui em Mossoró, por exemplo, atende a um pedido, a uma orientação da Polícia Rodoviária Federal de que fly banners colocados naquela rotatória da UERN causam um risco enorme ao trânsito, porque retira a visibilidade do motorista. Então, a gente não tem permitido a fixação de fly banners naquela rotatória. Então, colocou lá, a gente faz a apreensão do material com base no artigo da legislação que prevê que essa propaganda só é permitida se não causar prejuízos à segurança do trânsito de pessoas e de veículos. Outros fly banners são colocados em passagens de pedestre, na faixa de pedestre, aquela parte em que o canteiro é mais baixo para que o pedestre passe. Então, se colocar ali naquela parte, a gente também faz a apreensão. Se colocar em jardins públicos, né, aquela grama verdinha que é tratada, aguada, se colocar em cima também, a gente remove. Praça pública também não pode conter material de propaganda. Então, fly banners colocados em praças também são apreendidos. Então, enfim, a gente está sempre de olho, né, na observância dessas regras aqui na cidade. E, repito, a gente age tanto de ofício, no exercício do poder de polícia sobre a propaganda eleitoral, como também mediante chamamento da população, né, que nos encaminha as denúncias através do aplicativo Pardal. A gente tem a agenda dos candidatos à Prefeitura de Mossoró para o final de semana. O candidato Alisson Bezerra, do partido União Brasil, que tem como vice Marcos Medeiros, da coligação Mossoró do Povo, tem caminhada neste sábado a partir das 5 horas da tarde no Alto do Sumaré. A concentração é no cruzamento da Rua Francisco Lima Ferreira com a Rua Manuel Amâncio Rebouças Neto.
No domingo, tem visitas na zona rural de Mossoró, a partir do Hipólito. A gente traz agora a agenda do candidato Genivan Vale, que tem como vice Nayara Gadelha, da coligação Mossoró de Verdade. Genivan é do PL. No sábado agora, às 8 horas da manhã, o Genivan vai acompanhar o desfile de 7 de setembro, na Avenida Alberto Maranhão. Das 2h30 da tarde às 4 horas da tarde, tem gravação de programa eleitoral. Às 5 horas da tarde, tem passeata no bairro Paredões Barrocas, a partir da Praça Dermival Pedro da Silva. No domingo, tem caminhada no Polo Maísa, na zona rural aqui de Mossoró, a partir das 7 horas da manhã. A irmã Seição, candidata a prefeita, a irmã Seição, que tem como vice Edson Lobão, do partido PRTB. Às 9 horas da manhã deste sábado, tem agenda interna. Às 7 horas da noite, reunião com a direção estadual do PRTB em Natal. No domingo, não enviou agenda. Nós temos agora a agenda do candidato Laurence, que tem como vice Carmen Júlia, da coligação Mossoró Mais Forte. Laurence é do PSDB. No sábado pela manhã, a partir das 8 horas, tem caminhada na zona rural, a partir do Polo Barrinha e Riacho Grande. Às 8 horas da manhã, tem caminhada da Juventude no centro, desfile cívico de 7 de setembro, também acompanhando aí esta programação. Às 4 da tarde, caminhada no bairro Boa Vista, concentração ao lado da drogaria Renato. No domingo, o candidato Laurence não enviou agenda. A gente tem agora a agenda do candidato Victor Hugo, que tem como vice Marrocos, do partido UP. Neste sábado, 7 horas da manhã, tem participação no Grito dos Excluídos, no desfile 7 de setembro, aqui em Mossoró. E aí, 1h30 da tarde, tem também aí a plenária no comitê, né, a plenária Socialismo, no comitê de VH e Marrocos. No domingo tem caminhada no bairro Van Rosado, aí às 4h30 da tarde, o candidato Victor Hugo. Está aí as agendas dos candidatos à Prefeitura de Mossoró para o final de semana. E segunda-feira a gente traz um resumão aí do que aconteceu sábado e domingo com os candidatos. Vamos voltar aqui a nossa conversa com o Luiz Sérgio Monte, que é chefe do cartório eleitoral aqui de Mossoró, da 33ª Zona. Luiz Sérgio, com relação à prisão, em que situação vocês, com poder de polícia que exercem nesse período, podem prender ou um político, um candidato ou um eleitor? Olha, veja bem, quando a gente trata de propaganda eleitoral nesse período, a gente está tratando de infrações administrativas que não prevêem pena de prisão. Então, via de regra, aquele que venha a infringir uma norma eleitoral de propaganda, ele comete uma infração administrativa. Fazendo aqui um paralelo para que possa ser melhor compreendido, é como alguém que fura um semáforo de trânsito. Alguém que atravessa um semáforo de trânsito vermelho. Ele comete uma infração, não é um crime. Então, irregularidades no campo da propaganda, elas são tratadas como infrações, irregularidades administrativas passíveis de aplicação de multa. Então, quando a gente, numa ação de fiscalização, chega a promover algumas prisões, como já aconteceu no passado, não é pela propaganda em si. Muitas vezes é pela afronta à ação da fiscalização. Quando aquele militante ele se excede na sua reação e aí passa a ameaçar ou até agredir um agente nosso da fiscalização. E aí ele é preso em flagrante por desacato e é conduzido à delegacia para lavrar o TCO. Então, essa é uma situação. Agora, no dia da eleição, no dia da votação, 6 de outubro, aqueles que forem pegos em boca de urna, que é uma atividade de propaganda criminosa, e aí sim, eu estou tratando de crime, não é mais uma infração. Então, no dia da eleição, quem for flagrado fazendo boca de urna, distribuindo santinho, aliciando eleitor, fica sujeito a ser preso em flagrante, conduzido pela prática do crime de boca de urna. E outras infrações também, como, por exemplo, transporte de eleitor, é crime. Tentar comprar o voto do eleitor é crime. Então, todas essas infrações, no dia da votação, constituem crimes. E aí sim, esse eleitor é preso em flagrante, conduzido, assina um TCO, e aí ele responde a um processo, geralmente em liberdade. E aí ele pode vir a ter, sobre o seu caso, a aplicação de alguns institutos despenalizadores, que é a transação penal, a suspensão condicional do processo,
dificilmente esse eleitor vai permanecer encarcerado, mesmo aquele que comete o crime no dia da eleição. Mas ele fica sujeito a sofrer uma série de restrições, ele pagar serviços à comunidade, pagamento de multa, enfim, há outras sanções previstas na legislação que não necessariamente correspondem à prisão do indivíduo. Luiz, com relação a... Eu estou aqui já com algumas perguntas, eu já vou trazer aqui um questionamento interessante do Francisco. Ele está perguntando aqui, e já estava na minha lista de questionamentos, mas ele diz aqui, com relação à campanha, né, muitos eleitores usando camisas alusivas a seus candidatos. É permitido pela legislação camisa? Olha, as camisas, é preciso que a população entenda o seguinte. O que está proibido na legislação desde 2006 é a confecção e distribuição de camisas pelos candidatos, partidos, coligações e federações. Ou seja, a confecção e distribuição estão proibidas. Agora, nada impede que o eleitor faça aquela sua camisa, faça o bordado, faça a estampa. Nada impede de que haja até o comércio dessa camisa. Então, assim, já se chegou esse ano a denúncia de uma suposta padronização de camisas de uma cor, mas não houve provas suficientes, foi julgado improcedente essa alegação, está em nível de recurso, né? Não houve ali, não foi detectado elementos que permitissem concluir que houvesse ali uma padronização, ou seja, que indicaria que possivelmente poderia ter havido a confecção e distribuição. Né? O candidato que foi acusado dessa prática, né, se defendeu num processo específico em que alegou que estaria havendo a compra e venda dessas camisas, que o partido e ele, candidato, não tem qualquer participação nesse comércio, né, que isso aí corresponde a uma manifestação espontânea do eleitor. Então, não foi acatada a denúncia, foi julgado improcedente, e houve o recurso e está aí em grau de exame no tribunal em Natal. Inclusive, então, aqueles empreendedores, né, que possuem suas lojas de camisas, que querem ganhar um dinheiro a mais, fazendo camisas com estampas específicas, é possível disso acontecer, até porque existe um aquecimento, né, nesta venda de camisas, ainda mais nessa questão de cores. Então, isso é liberado, é possível. Isso. A verdade é que a legislação não veda. Se ela não veda, é permitido. Né? Há uma vedação direcionada aos partidos, coligações e federações e candidatos também, de confeccionarem e distribuírem camisetas. Se o comércio, aquele agente empresarial, promove a confecção, tendo em vista ali não a promoção de uma candidatura, mas a promoção do lucro da sua atividade, não há nada na legislação eleitoral que impeça essa prática. É esse comércio que se forma em torno dessa camisa que foi confeccionada por um agente empresarial a fim de ser comercializada. E daí dessa venda ela obter o seu lucro. Então não há nada na legislação que proíbe essa prática. Tá aí uma boa dica de empreendedorismo, viu? Faltando um mês aí para as eleições, dá para fazer muita camisa, dá para ganhar bastante dinheiro. Bem, o Antônio Félix, do bairro 12 anos, está registrando aqui a audiência. Quem também manda mensagem é a Jureide, acompanha o programa aqui. Sou fã de Luiz Sérgio, admiro muito o trabalho dele, muito bem, hein? Como é o nome dela? Jureide, acompanhando aqui atentamente. Jureide Brito, obrigado pela audiência, tá? Quem também manda mensagem aqui é o Janilson, valeu Janilson, sempre tirando foto aqui da televisão. O Nascimento do Bela Vista, tá ligado aqui na nossa entrevista. Pergunta se pode colocar outdoor, a propaganda dos candidatos. Outdoor não pode, né, Luiz Sérgio? Outdoor está proibido desde 2006, foi banido de campanhas eleitorais, inclusive nos formatos eletrônicos, né, e tudo aquilo que se assemelha a outdoor. Então, qualquer artifício publicitário que lembre outdoor pelas suas dimensões, ele fica terminantemente proibido. Né? Desde 2006 já há uma cultura local com relação a essa proibição, todos já estão cientes disso. Claro que, vez ou outra, ainda aparece algo que se assemelha a outdoor, que é preciso uma intervenção nossa. Né? Inclusive, é uma infração prevista na legislação com pesadas multas, né? A multa mínima, salvo engano, é R$5.000 para quem expor uma fotografia, um banner maior do que 4 metros quadrados. Né? Acima de 4 metros,
para o TSE já pode se configurar efeito similar ao de outdoor. Um abraço aqui para o Antônio Bezerra, do Santo Antônio, quer saber sobre a responsabilidade dos motoqueiros andando sem capacete e fazendo barulho nas carreatas. Existe fiscalização da Justiça Eleitoral ou da Polícia de Trânsito? Olha, a gente acompanha a movimentação de campanha no que diz respeito às infrações eleitorais. E a gente, nas reuniões que faz com o policiamento da cidade, a gente sempre deixa claro que na movimentação de campanha devem valer as mesmas regras de trânsito que valem para o dia a dia normal. Então, todos aqueles motociclistas estão sujeitos às penalidades previstas no Código Brasileiro de Trânsito. Não há nenhuma exceção na legislação quando se trata de movimento de campanha. Está todo mundo ali sujeito ao Código de Trânsito Brasileiro e a gente sempre deixa claro para a polícia, para os órgãos de trânsito, que eles estão livres para agir conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro. O Jean Paul, contador da Ilha de Santa Luzia, ele está dizendo que é dono de um comércio e quer colocar a foto do candidato dele lá no comércio. Pode? Não pode. A legislação proíbe que em lugares onde haja circulação de pessoas, em que o acesso seja livre, como comércio, shopping, teatro, cinema, circo, não pode haver a veiculação de propaganda. Então, em atividade comercial, loja, não pode haver propaganda. A gente dificilmente tem algum problema. Geralmente, já aconteceu aqui, pequenos comércios na periferia, né, até por desinformação a gente vê aquele comerciante colocando lá, mas a gente vai lá, conversa, promove, a gente apreende aquela propaganda, retira e conversa com ele, explica, esclarece que não pode. Então, respondendo à pergunta do ouvinte aí, não pode propaganda em comércio. O comércio é um lugar considerado de livre acesso das pessoas. Então, onde há esse livre acesso, não pode haver essa veiculação de propaganda de candidato. Luiz, então, churrascaria e tudo, se tiver a foto do candidato ali, não pode, né? Não pode. Muito bem. Não pode. Luiz, o nosso tempo já está findando aqui, mas nós temos ainda 2 minutos. Vamos reforçar aqui com relação ao Pardal, né? Como é que baixa o Pardal, como é que faz para ter esse contato com a Justiça Eleitoral, para buscar esclarecimentos, fazer denúncias, como é que é possível isso? Olha, o Pardal está disponível, fácil acesso, no celular de cada eleitor, ele pode fazer o download na loja de aplicativos, tanto do iOS como do Android. Ele baixa o aplicativo e pode encaminhar sua denúncia até o nosso conhecimento de maneira super rápida. O Pardal permite, inclusive, que ele envie arquivos de áudio, de fotografia e de vídeo. Então, o eleitor, diante daquela ilegalidade que ele julgue ali, que esteja acontecendo, ele faz a fotografia, faz aquele flagrante, nos envia para que a gente possa tomar o conhecimento e, se for o caso, faz uma avaliação. Se realmente procede aquela informação, a gente faz a diligência até o local a fim de apreender, se for possível de apreensão, o material supostamente irregular denunciado pelo eleitor. Então, é uma importante ferramenta que tem contribuído muito com o nosso trabalho. Luiz Sérgio Monte, chefe do cartório eleitoral aqui de Mossoró, responsável pela propaganda eleitoral, esta fiscalização que vai ser bastante intensificada nesses próximos dias. Teria aqui muitas outras perguntas. Vai ter que voltar aqui, viu, Luiz Sérgio? Numa outra oportunidade. Sei que é muito difícil, né? Por conta das atividades, mas brevemente chamo aqui para tirar mais dúvidas aqui junto com os nossos telespectadores. Tranquilo, estou sempre à disposição. O período é um pouco conturbado, muito serviço, a gente sai do expediente até às 19 horas, né? Eu venho de lá direto para cá. Realmente é um período bastante intenso, de muito serviço, mas a gente está sempre à disposição aqui da TCM, participar aqui do cenário, como também de meio-dia no programa da rádio que você conduz. Estamos sempre à disposição para esclarecer esses temas tão relevantes nessa época. Obrigado, Luiz Sérgio, seja sempre bem-vindo. A você de casa, a gente agradece a audiência, mas não sai daí. Já já a gente volta com TCM Pesquisa com dados eleitorais de Tibau. Uma ótima noite a todos. Um abraço.